Há um ano, há exatamente um ano no caso, eu estava mal. Eu estava confusa, eu estava apática, eu não estava num momento bom da minha vida. Eu não via mais sentido em absolutamente nada do que eu fazia, eu não via mais sentido de morar onde eu morava, eu não via mais sentido praticamente em acordar assim. Eu sabia naquele momento que eu precisava mudar, que eu precisava de algo novo, que eu precisava me tornar outra pessoa, porque aquela pessoa que eu era, ela não ia ser capaz de atingir o que eu queria atingir, de fazer o que eu queria fazer e de simplesmente viver uma vida um pouco mais leve, um pouco mais simples e um pouco mais realizadora, não no sentido de executar uma tarefa, mas no sentido de realizada. Estava um completo caos. Estava um caos. E aí, eu decidi fazer uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, desde que eu tinha 16 anos, ano passado eu tava com 25. Inclusive, tinha acabado de encerrar a antiga empresa, que eu era infoprodutora, que eu vendia curso, que eu produzia conteúdo de moda, isso tinha acabado de acontecer, então eu tava realmente muito perdida. Eu não sabia o que fazer. E o que é essa coisa que eu queria muito fazer? Eu sempre quis fazer voluntariado. Eu sempre quis explorar novos lugares. E naquele momento eu falei, acho que chegou o momento. Acho que chegou o momento de eu pegar as minhas coisas e simplesmente fazer o voluntariado em algum lugar. Eu me inscrevi numa plataforma chamada Worldpackers, tem que pagar uma pequena taxa, e eu me inscrevi para 3 hostels. Se você não sabe, voluntariado é quando você troca estadia por trabalho no lugar. Então, eu selecionei 3 hostels para aplicar. O primeiro ficava no litoral norte de São Paulo, o segundo ficava em Florianópolis e o terceiro ficava no Rio de Janeiro. Porque a única coisa que eu sabia era que eu queria um lugar com praia. Porque no ano novo do ano passado, eu passei na praia, assim como sempre, e eu vi que eu amava aquele lifestyle da praia, da brisa, da umidade, do sol, do mar, da areia, enfim, eu gostava muito daquilo e eu queria muito um lugar que fosse com praia. Eu me inscrevi para esses 3. E aí, o do Rio de Janeiro me aceitou. Isso foi, sei lá, numa quinta-feira. Ele me aceitou, eu aceitei ele, e uma semana depois eu estava no Rio de Janeiro, completamente sozinha, no meio de Copacabana, sem conhecer absolutamente ninguém, dentro de um hostel, trocando trabalho pela estadia. Eu fiquei lá durante 20 dias e foi um dos melhores períodos da minha vida. Assim que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu me senti em paz. Apesar de ser bem perigoso. Eu me senti em paz. Eu me senti eu. Era como se eu realmente tivesse achado um lugar no mundo que ressoava com quem eu era e que eu realmente me via criando raízes aqui. Esses 20 dias foram uma loucura, tá? Porque, como eu disse, eu estava meio caótica, então foi uma viagem meio caótica. Me envolvi com gringos, saía a Vera, ia muito pra praia. Enfim, foi meio que um caos, assim, mas foi um caos muito bom também. Porque eu realmente tinha achado um lugar na Terra que me fizesse tão bem assim. Corta para eu voltando para São Paulo 20 dias depois e simplesmente estando ainda mais perdida. Porque eu queria muito me mudar para o Rio de Janeiro. Eu sabia disso, eu queria me mudar para o Rio de Janeiro. E isso foi em março, tá? Eu cheguei em São Paulo, nada mais fazia sentido, continuava não fazendo sentido aqui e eu queria muito ir pro Rio. Só que não é uma decisão tão fácil assim. Eu não tinha nada a perder em São Paulo, eu não tenho marido, eu não tenho namorado, eu trabalho completamente online, então eu não tinha concretamente nada a perder. Só que é uma decisão um pouco complicada. E eu sabia que eu queria empreender de novo. Só que eu tinha uma crença muito limitante na minha cabeça, que era que eu só ia ter sucesso numa empresa se eu ficasse em São Paulo. Porque, né, a metrópole ali, cheia de oportunidades de trabalho, cheia disso, cheia daquilo.
Só que quando a gente fala sobre crença, existe uma coisa chamada a verdade e existe uma coisa chamada sobre crença. A verdade é algo que acontece em 100% dos casos. Então, peguei o Kindle aqui. Ele vai cair, né? Isso acontece em 100% dos casos por conta da lei da gravidade. Então, isso é uma verdade absoluta, que o Kindle vai cair. A partir do momento que existe uma coisa, uma pessoa, algo que se diferencie dessa verdade, não é mais uma verdade, é uma crença. E eu sabia que pessoas tinham criado empresas no Rio de Janeiro, tinham alcançado algum tipo de sucesso aqui no Rio de Janeiro. Então, por que não me mudar para o Rio de Janeiro? E eu gosto muito de ver vídeo no YouTube, seja de autodesenvolvimento, seja de negócio, de empreendedorismo. Eu sou muito fã do YouTube, não é à toa que eu tô aqui nessa rede, né? E aí eu tava vendo um vídeo de uma moça, que ela tava com 29 anos, 30, não sei, ela tinha acabado de encerrar uma empresa milionária que ela tinha também. E nesse vídeo ela tava falando algumas coisas que ela já passou, ou dicas, né, para pessoas que estão um pouco perdidas também. E ela falou: assuma riscos. Assuma riscos. Isso foi, eu vou usar o exemplo de quinta-feira de novo. Isso foi numa quinta-feira. Eu falei com a dona do mesmo hostel que eu voluntariei em março. Ela falou: vem. Eu falei: vou. 2 semanas depois, eu estava com as minhas malas feitas, me mudando, não era passar um tempinho, me mudando para o Rio de Janeiro, me mudando para outro estado, ainda completamente sozinha, ainda sem conhecer ninguém, numa cidade completamente nova, com uma fama de ser completamente perigosa, e eu vim. Eu fiquei encantada. Se você já veio para o Rio de Janeiro, você sabe que é uma cidade encantadora, é uma cidade apaixonante, é uma cidade linda. Eu sei que tem os seus lados ruins, eu sei que existem localizações e regiões que são ruins, e eu não quero entrar nesse mérito. A região que eu estava era muito bonita. Eu fui para Santa Teresa. E assim que eu cheguei aqui, eu senti a mesma sensação que eu senti em março. Isso foi em maio. De ter me encontrado, nem que seja minimamente. De eu ver a possibilidade de eu criar raízes aqui. De eu ver a possibilidade de uma vida melhor aqui. E realmente foi o que aconteceu. Eu cheguei aqui e, apesar de ainda ter os problemas, né, que, qualquer pessoa tem, eu senti como se eu sempre pertencesse aqui. Como se o Rio de Janeiro fosse realmente meu lugar. E aí, eu não fui tão caótica dessa vez, eu já tava um pouquinho mais centrada. Eu comecei a fazer muito esporte, então eu descobri que realmente esporte é algo que eu amo. Fiz natação em alto mar, fiz futevôlei, fiz hot yoga, fiz funcional na praia, comecei a correr de novo. Fui pra academia, enfim, eu comecei a fazer muito esporte e eu vi que isso fazia muito sentido pra mim também. Eu adoro fazer esporte, eu adoro treinar, eu adoro me exercitar. E eu já sabia que era algo que eu tinha um pouco mais de afinidade, porque eu já treinava há 1 ano e meio na academia constantemente, super disciplinadamente, assim. Então eu já sabia que eu gostava de movimentar meu corpo, mas não dessa forma, ao ar livre, sabe? Explorando realmente novos esportes. E tudo isso aconteceu realmente pelo fato de eu estar passando por um momento extremamente caótico na minha vida, em que eu tive que me mexer, em que eu tive que tomar uma decisão, em que eu tive que crescer, que eu tive que fazer coisas novas. E aí é que eu quero entrar num ponto do caos. A gente costuma ter medo do caos, a gente costuma ter medo do sofrimento. E sempre que o sofrimento aparece, a gente tenta ou mascará-lo de alguma forma. Eu mascarava muito com álcool, eu mascarava muito saindo, eu mascarava muito com homem, enfim. Tudo para fugir daquela sensação horrorosa que você está sentindo internamente. Então nós, como seres humanos, a gente foge do caos. A gente foge do sofrimento. É algo inerente a nós. E quando a gente fala de fraqueza, e não que o caos remeta à fraqueza, mas é um momento que você está um pouco mais frágil. Quando a gente fala de algo frágil, a gente não tem necessariamente um oposto, né? O oposto de frágil
se eu fosse te perguntar agora, você falaria que é forte. Você falaria que é algo robusto, algo sólido. Se a gente for pensar em algo frágil, é tudo aquilo que vai sofrer algum tipo de intervenção ruim e vai se partir. A gente pega esse Kindle aqui. Se eu derrubá-lo da janela até lá embaixo, de 9 andares, isso daqui vai quebrar, porque isso daqui é frágil, correto? Então, frágil é tudo aquilo que com uma intervenção, com uma interferência, pode se romper completamente. E forte é tudo aquilo que não se rompe nunca. A gente pode usar, por exemplo, sei lá, o mar como exemplo. Não importa o que a gente faça, o mar é algo forte, ele vai sempre estar ali. Nenhuma intervenção vai acabar com o mar. Ah, é aquecimento global, não sei o que, não sei o que lá. Tá, vamos deixar isso de lado, tá? Portanto, quando a gente pensa em frágil, a gente pode pensar em antifrágil. Que inclusive é o livro que eu estou lendo, do Nassim Taleb, que vale muito a pena. É uma leitura um pouco complicada, tá? Isso que eu ainda estou lendo em português, e mesmo assim é uma leitura um pouco complicada. Não é um livro que você vai conseguir pegar e, tipo, ler assim. Você tem que parar, você tem que reler, você tem que anotar. Enfim, puta livro, recomendo a todos. E então, o que é antifrágil? Antifrágil é tudo aquilo que se rompe, porém que consegue se reerguer, consegue se reestabelecer. Isso é algo antifrágil. Algo antifrágil é a Hidra, por exemplo. Hidra é de um mito, e ela era um monstro com várias cabeças de serpente e tudo mais. E toda vez que a cabeça dela era cortada, outra se regenerava. Então isso é ser antifrágil. E quando a gente passa por esses momentos de caos muito intenso, é exatamente dessa maneira que a gente tem que agir. O caos, a gente veio do caos e a gente vai sair do caos. Durante o caos vai existir o sofrimento. E esse sofrimento, se ele for muito bem utilizado, ele vai servir para te servir. Ele vai servir para você errar, para você cair, só que para você levantar. Para você ser uma pessoa antifrágil, para você ter atitudes antifrágeis. Antes de eu começar a Marlô, eu passei por um momento de caos. Eu tava, de novo, um pouco perdida, um pouco sem saber o que fazer. Eu não sabia se eu ia pra Colômbia, se eu adotava um gato, se eu me mudava. Eu não sabia o que fazer. Eu realmente não sabia o que fazer. Até que, se você ver meus vídeos informativos, você sabe que eu gosto muito de frameworks. Eu sou uma pessoa bastante analítica, eu gosto de analisar as coisas. Inclusive, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque eu posso analisar demais. O que eu fiz? Eu fiz um framework da minha vida. Exatamente da minha vida. Sabe quando você vai programar alguma coisa? Programa não, planejar alguma coisa que você faz, sei lá, um mapa mental, prós e contras. Eu fiz exatamente isso da minha vida. Então, eu fiz no Miro, melhor plataforma do mundo. Coloquei Marjorie Rabelo Life's Plan. Coloquei meus objetivos, coloquei o que eu tinha que fazer para chegar lá. Coloquei minhas habilidades, no que eu sou boa, no que eu não sou, no que eu queria fazer em relação a empreendimentos, a negócios. Isso tudo num café de Botafogo. Eu peguei as minhas coisas, eu ainda morava no hostel, eu peguei as minhas coisas, eu fui para um café. Eu peguei meu café, eu peguei as minhas coisas, eu fui para um café em Botafogo, eu fiquei 3 horas lá no computador, macetando as minhas coisas, enquanto comi um bolo de chocolate tão gostoso, mas tão gostoso. Enfim, eu fiquei 3 horas lá, planejando a minha vida. E surgiu a Marlô. Surgiu uma coisa que, apesar de eu não gostar da palavra, que eu vi que era o meu propósito, ajudar mulheres empreendedoras a crescer marcas, a crescer negócios. Foi mais um momento de caos que eu tive que passar para tomar uma decisão que também fosse life-changing, né? Que fosse realmente mudar a minha vida. Assim como foi aqui no Rio de Janeiro. Eu só me mudei pra cá e eu só me encontrei numa cidade nova e eu só me encontrei como pessoa aqui no Rio de Janeiro porque eu passei por uma situação de caos. E porque eu tive a coragem de dar um passo a mais também. E quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de mulheres empreendedoras, essas mulheres, vocês e eu, a gente tem que ter coragem. A gente tem que trabalhar com a coragem constantemente. A gente vai abrir uma empresa do zero. E a gente vai ter que curtir o processo. Ah, curtir o processo, tal, papinho estranho. Eu sei.
Só que eu tava pensando nisso ontem, inclusive. Eu fui trabalhar num coworking, que é até que aqui perto de casa, mas eu sou uma pessoa que não gosta de andar. Eu não gosto de andar, não sei. Gente, eu não sou fã, de verdade, eu não sou fã. Só que aí eu ia pegar a bicicleta, não tinha mais bicicleta. Então eu tive que andar. Foram uns 15, 20 minutos de caminhada, por exemplo. Eu sabia que eu ia chegar no destino final, eventualmente, que no caso era a minha casa. Só que como eu não gosto de andar, eu tive que apenas aceitar o fato de que eu ia ter que andar e aproveitar a minha caminhada. Já que eu já estava ali, vou aproveitar essa caminhada aqui. E aproveitei de fato. Eu fui num ritmo lento, eu não estava apressada, eu fui apreciando a vista. Eu sei que o Rio de Janeiro é um espetáculo à parte, mas eu fui apreciando a vista, eu fui apreciando as pessoas, eu fui pensando, e eu realmente me peguei pensando nesse negócio do processo. Eu sei que é difícil comparar o processo de, sei lá, construir uma empresa e trabalhar muito com o fato de você estar andando na orla de Copacabana até chegar em casa. Eu sei disso, tá? Mas o processo é sim uma parte muito importante. E a gente tem que ter coragem de sair de onde a gente está, desse caos. A gente tem que usar o caos para nos servir. E a partir desse serviço que o caos fez, a gente tomar uma decisão, ter coragem de começar algo novo, de fazer algo novo. E nisso daqui a gente tem que curtir esse processo. Nada na vida vai vir de mão beijada e nada na vida vai vir do nada, né? Você não vai acordar amanhã e sua empresa vai estar fazendo um puta sucesso. Não. Você vai ter que trabalhar e você vai ter que ter um processo. Não usem o caos como algo ruim na vida de vocês. O caos não é algo ruim. O caos é algo bom. É só quando você chega realmente nesse estado caótico de ser que você consegue tomar decisões para fazer outras coisas. E nessas decisões, talvez vocês encontrem coisas que vocês nem sabiam que era capaz de encontrar. Eu nunca quis me mudar para o Rio de Janeiro. Eu morria de medo do Rio de Janeiro, porque aqui é meio perigoso, né? E eu me mudei. E foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Assim como abri a Marlon. Não temam o caos. Usem o caos para servir vocês. E leiam esse livro Antifrágil do Nassim Taleb, que vai valer muito a pena.